Olá, como é bom estar na presença de Deus, né? Mais um dia aqui firme e forte na presença do nosso Deus. Amados, alguém já falou para você assim? Você precisa ter fé? Você já ouviu essa frase? Você sabe o que é fé? Você já refletiu sobre isso? Então, vamos ver na palavra de Deus o que significa ter fé. Nada melhor do que aprender com a palavra de Deus. Sempre eu digo, quando você quer saber algo sobre família, sobre amor, sobre a parte financeira, a parte espiritual, a resposta está na palavra de Deus. Veja comigo. Aqui em Hebreus 11, capítulo 11, do versículo 1 até o 40, né? Nós vamos aprender o que é ter fé. Olha só, acompanha junto comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja bem, a fé é o firme fundamento. Você tem que ser firme na sua fé. Firme fundamento. Oh, glórias, né? E a prova, olha só, e a prova das coisas que não se veem. Como que a gente prova algo que eu não vejo? Me explica, como que eu vou provar algo que eu não vejo? Através do testemunho. Quando você coloca a sua fé em ação, a palavra de Deus em prática, o que que acontece? O milagre, né? E o milagre acontece na sua vida, entende? Porque eu vejo muitas pessoas contando o testemunho de outras pessoas. Jesus quer que você conte o seu testemunho, o testemunho da sua vida, da sua libertação do álcool, da sua libertação do cigarro, da sua libertação das drogas, da sua libertação na saúde, da sua libertação na vida espiritual, na vida familiar. A fé é a certeza. Eu não vejo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Amados, quando nós temos a certeza em nosso coração, o milagre acontece. Olha só, no versículo 2 diz assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Viu? O que prova a fé é o seu testemunho. Seu testemunho de vida transformada, o seu testemunho de libertação dos vícios, o seu testemunho de vida espiritual firme com Deus, o seu testemunho da cura de uma doença, né? Da oração que você fez por um familiar e um milagre aconteceu, né? Porque na verdade Deus ouviu a sua oração e o milagre aconteceu. Não foi você e nem eu que fiz o milagre, foi o Senhor Jesus Cristo, foi o Deus de Israel, né? E olha só, no versículo 3 diz assim, ó: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Oh, glória, né? E olha só, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha, presta atenção. Você vê uma árvore. Aquela árvore, todos falam, né, é de madeira, né? A árvore enraizou do chão, né? Não, amados. É só aparência aquilo. Deus falou: haja árvores, haja animais. As árvores foram criadas, os animais foram criados,
Deus falou, haja luz, né? E a luz resplandeceu. Oh, glórias, né? A criação do mundo é o maior milagre que Deus fez. Então, muitas vezes a gente olha a aparência, né? Assim, todo mundo fala que a gente é feito, né, da carne, né? Não, amados, não é isso. O homem foi feito do barro, né? E a mulher da costela de Adão. Oh, glórias, né? Olha, a criação do mundo é o maior milagre, né? A separação das águas. Oh, glórias, né? No versículo 4, você olha aqui, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Oh, glória! Você já imaginou? Abel, ele agradou a Deus porque ele fez com fé. Caim não agradou a Deus porque não tinha fé. Abel deu o melhor para Deus, as primícias para Deus. Caim não, deu qualquer coisa, né? Então, quando nós agradamos a Deus, gera até inveja. As pessoas querem até nos matar, como Abel, como Caim matou Abel, né? Mas veja bem, quando nós agradamos a Deus, o mais importante é a nossa salvação, né? O mais importante é nós termos Deus no coração. Veja o testemunho de Abel, continua até hoje, nos ensinando que devemos ter fé, que devemos agradar a Deus, dar o melhor para Deus, né? Porque Deus está vendo você. Oh, glórias, né? Deus está vendo tudo que você está fazendo, o trabalho evangelístico. Deus está vendo você fazendo, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Deus está vendo você vendo esse vídeo agora. Porque nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, estamos aprendendo a palavra de Deus e colocando em prática a palavra de Deus. Continua aqui, olha só. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Veja só, Enoque não viu nem a morte. Deus viu Enoque, Deus amou tanto Enoque que transladou Enoque vivo para o céu. Oh, glórias, né? Ninguém achou corpo, nem osso, nem nada de Enoque, porque Deus levou Enoque para o céu. Oh, glórias, né? Ai, como é maravilhoso meditar na palavra de Deus. Como é maravilhoso aprender a ter fé. Fé. E olha só, no versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardão do que os buscam. Então, você que está se aproximando de Deus, você tem que crer que Deus existe e que Deus, ele é galardoador, né? E que Deus está te vendo. Deus está vendo você. Deus está te apreciando. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou o Espírito Santo para que a gente seja fortalecido. E pela fé que nós somos fortalecidos. Entende, amados? Olha só, no versículo 7 diz assim, ó: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus falou para Noé: constrói a arca. Noé não era engenheiro, Noé não era nada. Mas Deus falou: constrói a arca, Noé.
E Noé construiu a arca, fechou com betume, igual Deus mandou, né? Fecha suas brechas aí com betume, não deixa que ninguém tire a sua fé, né? Noé, ele usou a fé, ele fez a arca, zombaram de Noé, falaram que não ia ter dilúvio, né? Noé ficou 100 anos esperando o dilúvio e as pessoas zombando de Noé. E Deus esperou 100 anos para dar oportunidade para aquele povo se converter, para dar oportunidade para aquele povo se redimir. Mas aquele povo não quis se redimir, não quis. Mas Noé salvou a família dele na arca quando veio o dilúvio. Oh, glórias, né? Quer salvar a sua família? Coloca a sua família na arca de Deus. Dobre seus joelhos na madrugada, ore pelos seus filhos, pelos seus netos, ore pelo seu ministério. Eu estou aqui desde as 2 horas da manhã, orando pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos. E eu agora orando por você, por todos que se inscreveram no canal do YouTube, por todos que me acompanham pelo WhatsApp, por todos que me acompanham pelo Instagram, pelos canais de TV. Todos vocês estão nas minhas orações, né? E eu vou fazer uma oração especial por você agora. Querido e amado Deus, eu oro por todos que acompanham o meu canal, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Ô Senhor, pelos canais de televisão, pelos grupos. Ô Papai querido, eu oro por todos. Ô Senhor, batiza-o com teu Espírito Santo, encha-os com teu Espírito Santo. Coloque a fé neles, Jesus, ensina eles a ter fé, porque eu quero ouvir o testemunho de cada pessoa, em nome de Jesus, postando no YouTube os testemunhos dos milagres, porque eles aprenderam a ter fé e a colocar a fé em ação. Amém? Oh, glórias, né? E olha só, no versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Veja bem, a fé é esperança. A fé é você ir para um lugar, né, crendo na promessa de Deus. E as promessas de Deus continuam hoje, amados. A promessa de Deus não acabou na sua vida. As promessas de Deus para a terra prometida continuam hoje. Continua firme na sua fé, porque a terra prometida é a terra celestial. Nós estamos caminhando para Nova Jerusalém, para a cidade santa. Nós vamos alcançar a salvação. E aqui nessa terra, nós vamos ter a terra que mana o leite e o mel. Nunca desista de orar, enfrente as batalhas, nunca desista de Deus. Amados, eu já enfrentei tantas batalhas, né? Já enfrentei calúnias, difamação, agressões, né? Tentaram tirar minha vida, né? Fiquei doente, sofri acidente, né? Mas nunca deixei de adorar ao Deus de Abraão. Nunca ia fazer o trabalho para Jesus de andador, mas nunca deixei de fazer o trabalho para Jesus. Nunca deixei de levar a mensagem de Jesus. E você é um pastor na sua casa, é a bispa da sua casa. Você pode levar a mensagem para os seus filhos, para a tua família. Oh, glórias, né? E olha só, no versículo 9 diz assim: pela fé habitou na terra prometida, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Oh, glórias, né? Os seus filhos vão herdar sua herança, a herança espiritual e a herança aqui na terra. Eu vejo diferença na vida que eu levei e na vida que os meus filhos levam. E eu dou glórias a Deus de ver os meus filhos bem abençoados, né? Porque
Eu dou glórias a Deus, porque a herança que eu estou deixando para eles. E eu oro todos os dias para que eles deixem uma herança para os meus netos também, né? Para que eles sejam prósperos, para que eles sejam abençoados. No versículo 10 diz aqui, ó: porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Oh, glórias, né? Deus é quem constrói as cidades. Deus é quem coloca você aí nessa casa, nesse lugar. Esse lugar é abençoado por Deus. Onde você colocar a mão e a planta dos pés, você vai ser a verdadeira bênção, né? Glórias a Deus. E é pela fé que nós vemos isso. Continuando falando da fé. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. O que Deus prometeu para você? Crescei-vos, né? Casai-vos e multiplicai-vos. Oh, glórias, né? É uma promessa de Deus. Sara, ela teve filho já velha, já nem menstruava mais, com 80 anos, nem lembro quanta idade que Sara tinha, mas era bem idosa. E teve o Isaac. Amados, a promessa de Deus se cumpre. Não é na sua hora, não, é na hora de Deus. Continua firme, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. No versículo 12 diz assim: por isso também deu um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Oh, glórias, né? É a nossa descendência também. Foi a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, e hoje é a nossa descendência. Oh, glórias, né? E olha só, o versículo 13 diz assim: todos estes morreram na fé, né? Continua firme até no último dia da sua vida. Não deixe que ninguém tire a sua fé. Paulo sempre dizia: se tem que guardar algo, guarde a sua fé. Se tem alguém falando mal da sua igreja, falando mal do seu pastor, da sua pastora, da sua bispa, se afasta dessas pessoas. Não deixa que ninguém tire a sua fé, porque isso vai tirar a sua fé. Tem gente que fica procurando defeitos. Não. Busque Deus, busque Jesus, que Jesus e Deus não têm defeito. Oh, glórias, né? Nós temos defeito, mas Deus não tem defeito. E a gente vai continuar na fé até no último segundo de nossas vidas, amém? E olha só, no versículo 14 diz assim: porque que é isto, dizem claramente, mostram que buscam uma pátria, um céu, né? Nós buscamos o céu, a pátria amada, né? Nós buscamos a salvação, oh glórias, né? E se na verdade se lembrassem de lá onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, né? Muitas pessoas, elas às vezes se desviam dos caminhos, mas quando ela lembra dos ensinamentos de Deus, ela lembra da vida que ela tinha com Deus, da vida abençoada, né? Ela volta para Jesus, né? Você que estava afastado, volta para Jesus, porque Jesus te ama e é pela fé que a gente vive. E você tem que ser firme até no último dia da sua vida. E olha só, no versículo 16 diz assim: mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. E por isso também Deus não se envergonha deles. E se chamar seu Deus, porque já lhes preparou a cidade. Oh, glórias, né? Deus já preparou a nova Jerusalém, a cidade santa para nós, né? E aqui na terra, a terra prometida para nós. Oh, glória, né? Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu filho unigênito. Quando Abraão ofereceu Isaque,
Abraão sabia que Deus não ia fazer aquilo, né? Abraão já tinha certeza que Deus não queria que ele sacrificasse o filho, mas ele fez. Foi até no último segundo e Deus falou: Abraão, não faça isso, né? Oh, glórias, né? Deus estava testando a fé de Abraão. Muitas vezes hoje Deus testa a nossa fé. Quando nós passamos por lutas, por problemas, né? Quando nós estamos orando pela nossa família, pelos nossos filhos, né? Deus, ele transforma, Deus, ele liberta, Deus, ele faz um milagre, Deus provê a ovelhinha lá para sacrificar. Não é seu filho nem sua filha que vai ser sacrificado, né? Deus provê, Deus já proveu Jesus que sacrificou em nosso lugar, né? Deus já sacrificou o único filho dele para que nós tenhamos vida e vida com abundância, que os nossos filhos tenham vida e vida com abundância, nossos netos, bisnetos, oh glórias, né? De geração em geração. Olha, no versículo 18 diz assim: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Oh, glórias, né? Deus ressuscita até os mortos. Imagina você que está vivo, você que está achando que morreu, sua fé não morreu. Sua fé está aí dentro de você. Você só precisa colocar em prática, voltar para Jesus. Oh, glórias, né? No versículo 19 diz assim: e daí também em figura ele o recobrou. No versículo 20 diz assim: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Oh, glórias, né? Isaque abençoou Jacó e abençoou Esaú pela fé. Pela fé ele falou: você vai ter uma família abençoada, seus filhos vão ser abençoados. E é isso que os pais fazem com os filhos, abençoa pela fé. Fala: eu abençoo meu filho, eu abençoo minha filha, eu abençoo meus netos. Pela fé eles vão ter o melhor dessa terra e ainda vai ser salvo, vai para Nova Jerusalém. Oh, glórias, né? E olha só, pela fé, Jacó, próximo à sua morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta de seu cajado. Ele abençoou os netos, né? Oh, glórias, né? Pela fé. Olha só, continuando falando sobre a fé, diz no versículo 22, fala assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Oh, glórias, né? Nem os nossos ossos vai ficar lá perdido. Até os nossos ossos vai para a cidade celestial. Oh, glórias, né? José falou: não, pega os meus ossos, não quero aqui no Egito. Vamos levar para a terra prometida, a terra que emana leite e o mel, a terra do meu povo, da minha família, da família de Jesus. Oh, glórias, né? Olha só, no versículo 23 diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei, né? Pela fé, aqueles pais arriscaram a própria vida para salvar a vida dos filhos. É assim, os pais amam os filhos e arriscam a própria vida para salvar a vida dos filhos. Oh, glórias, né? E olha só, no versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Né? Moisés, quando ele descobriu que era da família de Jesus, da família de Abraão, da família do Deus de Abraão, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, né? Ele foi ter com a família de Jesus. Ele deixou o mal para trás e ele foi servir ao Deus de Abraão, ao Deus de Israel, ao nosso Deus. É pela fé que nós vivemos. Oh, glórias, né? Olha, no versículo 25 diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
Moisés podia ter ficado lá no palácio, ter as regalias do palácio, comer do melhor, ter roupas dos melhores, mas não. Moisés escolheu ficar junto do povo, mesmo com o povo sofrendo, né? Mesmo passando por perseguições, mas Moisés escolheu Deus. E você, quem que você escolhe hoje pela fé? Eu escolho Deus. E eu tenho certeza que você também está escolhendo Deus. É pela fé que nós vivemos. Continuando aqui, ó. No versículo 26 diz assim: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. É pela fé que nós vemos a recompensa. Hoje nós passamos por lutas, perseguições, né? Passamos por tantas coisas, mas nós olhamos para Deus, para Jesus. Pela fé nós vemos a nossa recompensa. Pela fé nós vemos a cidade santa. Pela fé nós vemos as bênçãos prometidas de Deus. E pela fé nós vamos para Nova Jerusalém. Pela fé nós vamos ter aqui ainda na terra as regalias, a terra prometida que Deus nos prometeu. Oh, glórias, né? E olha só, no versículo 27 diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, né? Pela fé que a gente vê as bênçãos, a terra prometida aqui nessa terra, pela fé que a gente vê a cidade santa, é pela fé que nós vivemos, oh glórias, né? E eles colocaram a fé em ação. Olha só, no versículo 28 diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse, né? Pela fé, eles pegaram o sangue do cordeiro e passaram na porta, para que não tocasse nos seus filhos o mal. Oh, glórias, né? E pela fé hoje nós passamos o sangue do Cordeiro na nossa casa. Pela fé nós passamos o sangue do Cordeiro na casa dos nossos filhos. Pela fé nós passamos o sangue do Cordeiro na nossa família, na porta da nossa família, para que o mal não chegue na nossa família, nos nossos primogênitos. Oh, glórias, né? Porque Deus, Ele cuida dos nossos, né? Sempre eu ensino as pessoas. Um dia um pastor me ensinou essa oração. E eu vou te ensinar esse segredo hoje. Quando você for orar, você fala para Deus: Deus, que siga a ordem natural da vida. Que eu morra antes dos meus filhos. Porque a ordem natural da vida é que morra primeiro os avós, depois os pais, depois os filhos, depois os netos, né? Então peça a ordem natural da vida. Sempre eu falo, Deus, que eu morra antes que meus filhos. Oh, glórias, né? É a fé, é a ordem natural da vida. Olha, no versículo 29 diz assim: pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Oh, glórias, né? Pela fé, os cristãos passaram o mar que se abriu em terra seca. Os egípcios foram tentar e se afogaram, mas o povo de Deus passou pelo meio do mar a pés enxutos. É pela fé que nós vivemos. E olha só, no versículo 30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pensa, você ficar rodeando um muro muito bem construído durante 7 dias e aquele muro cair. É o muro do pecado, é o muro dos vícios, é o muro da destruição da sua família. Quando você ora, esse muro cai. Oh, glórias, né? E Deus entra na vida da sua família, entra na sua vida. É pela fé que nós vivemos. Nós colocamos a fé em ação, em prática, como o povo lá no passado colocou. O povo ficou rodeando. Imagina o povo rodeando a muralha de Jericó. Agora você imagina, depois de 7 dias, a muralha caindo, todo mundo vendo. Olha que maravilha, né? É pela fé que a gente vive. A gente vê o impossível
acontecer. Oh, glórias, né? Ó, pela fé, no versículo 31, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha, uma prostituta acolheu os espias de Deus pela fé. Ela teve fé porque ela sabia que iam matar ela, mas ela, pela fé, ela acolheu os espias de Deus. E pela fé, ela se converteu, deixou de ser uma prostituta e virou uma mãe de família, se casou, teve filhos. Oh, glórias, né? É pela fé que nós vivemos. É pela fé que nós andamos. No versículo 32 diz assim: e que mais direi? Olha o tanto de testemunho. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Falta tempo para contar tudo isso. O vídeo vai ficar muito longo. Oh, glórias, né? E olha só, no versículo 33 diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Pela fé, oh glórias, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. É o que eu estava falando para vocês. Vocês vão enfrentar guerra, mas nós devemos ser firmes e fortes, né? Porque é pela fé que vemos o invisível, o impossível acontecer. Oh, glórias, né? Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. No versículo 38 diz assim: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas cavernas e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, alcançaram a promessa. Oh, glórias, né? Foram salvos, né? Encontraram Jesus. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Olha só, agora Deus proveu algo melhor a nosso respeito. Oh, glórias, né? Quando Deus enviou Jesus, Jesus levou sobre a cruz todas as enfermidades, levou na cruz todas as dívidas, todos os problemas, né? Então, Deus proveu algo melhor para nós, quando Ele sacrificou Jesus para nos salvar. E olha só, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, ao seu respeito, ao meu respeito, para que eles, sem nós não fossem aperfeiçoados. Oh, glórias, né? Jesus morreu em meu lugar e no seu lugar, para que tenhamos vida e vida em abundância. Olha agora, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem de grandes testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual tem gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Oh, glórias, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar, né?
E hoje tem uma nuvem de testemunho. Você já ouviu falar de cura de câncer, de ressurreição de mortos, né? De cura de paralítico, né? Você já ouviu falar de que a cobra picou e não fez mal nenhum? Porque a nuvem de testemunho continua até os dias de hoje. Nós precisamos usar a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. Porque quando nós colocamos a palavra de Deus em ação, nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós corrigimos os nossos erros, né? E procuramos andar de maneira que agrade a Deus. Há uma nuvem de testemunho em nossas vidas, né? Se você quer contar um testemunho, né? Comece hoje a praticar a palavra de Deus. Coloque em prática na sua vida. Tudo que você está aprendendo, você coloca em prática. Porque o próximo testemunho vai ser o seu. Quando Deus fizer esse milagre na sua vida, posta lá no YouTube, nos comentários. Deus fez um milagre na minha vida, porque eu coloquei a minha fé em ação. Eu coloquei a palavra de Deus em prática. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, eu estou aqui reunido, meu Pai, com pessoas do mundo inteiro. Pessoas que querem aprender a ter fé. Ensina, Jesus, fortalece esse povo. Ensina eles a colocar a tua palavra em prática. E faz um milagre, nem que seja pequenininho na vida deles, para que eles tenham fé e a fé deles cresça dia após dia. Em nome de Jesus, eu entrego todos do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, de todos os canais de TV, dos grupos, dos grupos do Face, todas as pessoas que acompanham esse canal. Que o Senhor venha colocar a fé e a certeza no coração deles. E que eles tenham força para colocar a palavra de Deus em prática. E que eles sejam os próximos a contar o testemunho. Amém. Graças a Deus. Um abraço aí no seu coração. Eu quero ouvir o seu testemunho. Amém? E que o seu lar seja um pedacinho do céu